Imagine um território abundante em riquezas naturais como ouro, petróleo e diamantes, mas onde metade da população sobrevive com menos de $2 diários. De um lado, há uma biodiversidade exuberante, culturas ancestrais e imenso potencial mineral. Do outro, pobreza extrema, epidemias devastadoras e instabilidade política. Muitas pessoas acreditam que a África seja um único país, mas é fundamental esclarecer que, na verdade, trata-se de um continente composto por 54 nações independentes. Algumas delas, como Egito, Angola, África do Sul e Marrocos, são amplamente conhecidas, enquanto outras, menos midiáticas e economicamente desfavorecidas, evidenciam os contrastes marcantes dessa região. Mas, como pode um lugar que foi o berço da civilização e detém tantas riquezas naturais abrigar hoje os 10 países mais pobres do mundo? Para compreender essa realidade, é necessário revisitar a história e entender o caminho que nos trouxe até aqui. Prepare-se para uma jornada pelo coração das desigualdades históricas, equívocos políticos e desafios que moldaram o destino desse continente intrigante. A dispersão africana não apenas disseminou culturas e influências por todo o mundo, mas também deixou um impacto profundo nas nações receptoras. Países como o Brasil, que hoje abriga uma das maiores populações negras do mundo, carregam marcas culturais e sociais dessa conexão histórica. Essa mistura de povos moldou identidades, mas também perpetuou desigualdades que refletem nos dias atuais. Durante séculos, a África foi cenário de colonizações, escravidão, guerras e exploração incessante de seus recursos. No entanto, atribuir a culpa exclusivamente ao passado colonial seria uma visão simplista. Vamos aprofundar nossa análise, relacionando os impactos históricos com os desafios atuais, como epidemias, crises alimentares e a busca pelo desenvolvimento em um mundo marcado por grandes desigualdades. No século XV, a chegada dos europeus provocou transformações profundas na África, muitas delas destrutivas. Nações como Portugal, Espanha e Inglaterra iniciaram a extração de recursos naturais e o tráfico de escravos, desestruturando sociedades inteiras. A escravidão não foi somente um ato de crueldade, mas também um colapso das estruturas sociais, uma vez que muitos escravizados eram fundamentais para suas comunidades, exercendo funções essenciais como artesãos, ferreiros, agricultores e até membros da realeza. Assim, além da dor humana, a sociedade perdeu uma força de trabalho qualificada, essencial para seu desenvolvimento, comprometendo seu avanço. No século XIX, a Conferência de Berlim, ocorrida entre 1884 e 1885, representou um marco do colonialismo europeu. Nesse evento, as potências europeias dividiram o continente africano como se estivessem repartindo um território invisível, guiadas exclusivamente por seus próprios interesses. Sem qualquer consulta ou consideração pelas populações locais, foram traçadas fronteiras artificiais, com o objetivo de explorar recursos naturais e maximizar lucros. Essa divisão arbitrária deixou um legado duradouro de conflitos étnicos, guerras civis e tensões que ainda afetam a África, mantendo desigualdades e instabilidade. Se você está curtindo aprender mais sobre a história da África, deixe o seu like e inscreva-se no canal. É de graça e mais rápido do que o rugido de um leão. Compreender essa parte da história nos ajuda a relacionar os acontecimentos passados com as realidades contemporâneas, evidenciando como as escolhas feitas há mais de um século ainda reverberam nos dias de hoje. Os impactos das fronteiras artificiais e da exploração colonial se refletem em desafios complexos, como desigualdade social, instabilidade política e conflitos étnicos que afetam amplas regiões da África. Essas questões não pertencem apenas ao passado, mas continuam moldando diretamente a busca por um futuro mais justo e equitativo no continente. A pobreza extrema também impacta gravemente a saúde pública. Epidemias como a AIDS seguem desafiando sistemas de saúde frágeis, atingindo milhões de pessoas, especialmente em países como a Zâmbia e o Lesoto. Além disso, surtos de ebola, que devastaram regiões da África Ocidental, evidenciaram a vulnerabilidade da infraestrutura médica em diversos países. A ausência de saneamento básico eleva a ocorrência de doenças como cólera, hepatite e febre tifoide. Além disso, representa um risco para viajantes que visitam a região, expostos a diarreia e intoxicações alimentares. Em países como Moçambique e Burundi, a dificuldade de acesso a medicamentos e tratamentos torna a situação ainda mais crítica. Por outro lado, economias mais sólidas como as da Nigéria e da África do Sul apresentam sistemas de saúde mais desenvolvidos, porém ainda lidam com desafios expressivos, como a desigualdade no acesso aos serviços médicos.
A África é um continente vasto em recursos naturais, mas essa riqueza muitas vezes é explorada de forma predatória. No Egito e na Argélia, o petróleo e o gás proporcionam receitas substanciais, mas esses recursos nem sempre beneficiam diretamente a população mais carente. A abundância mineral do Congo ilustra bem essa realidade. Diamantes, ouro, coltan e cobalto, fundamentais para a indústria de eletrônicos e produção de baterias, são extraídos em meio a conflitos armados e severa exploração humana. Nações como Angola e Nigéria exemplificam o dilema da maldição dos recursos. Apesar de possuírem vastas reservas de petróleo, lidam com desafios como a má administração e corrupção, fatores que perpetuam a pobreza entre grande parte de seus habitantes. Se você acredita que pobreza extrema e falta de estrutura são características exclusivas da África, prepare-se para se surpreender. Descubra como a Índia, com sua rica história e tradições, enfrenta desafios de desigualdade, poluição e caos urbano. Veja esse vídeo clicando no link da descrição ou no link fixado nos comentários e descubra por que a Índia é um país tão sujo e caótico. O Egito se sobressai não apenas por sua herança milenar, mas também por sua localização privilegiada na África. Berço de uma das civilizações mais antigas e impactantes do mundo, suas pirâmides e templos testemunham um patrimônio cultural inestimável. Por outro lado, Botsuana é um caso de sucesso que demonstra como uma administração competente pode converter a riqueza em recursos naturais em desenvolvimento. A nação aplica seus rendimentos com diamantes em áreas essenciais como educação, saúde e infraestrutura. Reconhecido como uma das nações mais prósperas da África, Botsuana sobressai como um exemplo de crescimento sustentável, demonstrando que uma gestão eficiente e políticas bem estruturadas podem vencer obstáculos e fomentar um futuro mais promissor para o continente. Apesar dos desafios, a África continua sendo um continente de beleza e diversidade inigualáveis. O Rio Nilo, que percorre 11 países, representa uma fonte essencial de água e energia hidrelétrica, sustentando milhões de pessoas e viabilizando a agricultura em áreas áridas. As vastas savanas da África, ricas em fauna diversificada, atraem milhões de visitantes para safaris em países como África do Sul, Quênia e Tanzânia. Essas expedições não só evidenciam a impressionante biodiversidade do continente, mas também contribuem significativamente para a economia local. Ainda assim, o ecoturismo requer um gerenciamento responsável para assegurar a preservação ambiental e a distribuição justa de seus benefícios às comunidades locais. A África é um continente de extremos marcantes, vastas riquezas naturais coexistindo com pobreza persistente, tradições milenares em meio a desafios contemporâneos. A variedade de paisagens do continente, desde a imponência do Rio Nilo até as vastas savanas repletas de fauna selvagem, contrasta com desafios significativos, como surtos epidêmicos e disparidades econômicas. Compreender essa complexidade é fundamental para conceber soluções que impulsionem um futuro mais equitativo e promissor. Se você gostou desse conteúdo, te convido a conhecer os outros vídeos do canal que mostramos tudo do nosso planeta com um olhar profundo. Até a próxima. Obrigado.